adotarem. E também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. E mais recente, em 2009, a Lei de Adoção, que é a Lei de número 12.010. Próximo. Bem, aí nós já vamos entrar na adoção internacional, que é o tema que eu estou apresentando. O que é considerado adoção internacional segundo a nossa legislação? O ECA mesmo conceitua que adoção internacional é quando uma família residente em país estrangeiro, uma família de estrangeiros, resolve adotar uma criança no Brasil. Pode ser tanto por pessoas estrangeiras ou então por brasileiros mesmo residentes no exterior. Próximo. Bem, aí aqui eu fiz um comparativo entre a adoção nacional e a adoção internacional. A adoção internacional, quando nós colocamos ela numa balança com a adoção nacional, ela é bem mais complexa, pois até a questão do estágio de convivência, que na adoção comum, que é a nossa adoção aqui no Brasil, a pessoa, o adotante ou o adotado passa um estágio maior, na adoção internacional já é um estágio menor, e a duração do processo, sendo aqui menor, lá fora é bem maior. E até os procedimentos, tanto que a adoção internacional é uma espécie de adoção para ser feita em último caso, quando todos os requisitos da adoção nacional tiverem sido esgotados. Próximo. Aí temos o histórico da adoção internacional. A adoção internacional ela foi ser mais discutida após a Segunda Guerra Mundial, devido, naquela época, muitos países que participaram da guerra recrutavam a maioria de seus homens, ficando assim muitas crianças sem pais, os países afetados pela guerra também ficando muitas crianças órfãs, e a imprensa começou com uma certa pressão para que fosse tomado medidas. A partir daí surgiram vários tratados internacionais. O Brasil, mesmo não sendo tão afetado pelas consequências da Segunda Guerra Mundial, nessa questão de ter a consequência de muitos filhos órfãos, mesmo assim ele foi aderindo a vários tratados. E o tratado mais importante, que prega bem a adoção internacional e a defende, é a Convenção de Haia, feita em maio de 1993. Ela foi feita para assegurar os direitos fundamentais da criança e do adolescente e também combater um dos maiores crimes envolvendo a adoção internacional, que é o tráfico de pessoas. Próximo. A adoção internacional na sua forma excepcional, como eu já tinha falado, é prevista no artigo 31 do ECA, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. O propósito dessa excepcionalidade é a proteção da criança, pois eles tentam proteger a criança principalmente do tráfico internacional e do choque de cultura, quando ela vai morar num outro lugar e dá aquele choque de cultura. A Convenção de Haia é totalmente a favor dessa excepcionalidade. Já o doutrinador Tarcísio Costa, ele posiciona que essa forma excepcional, apesar de terem poucos meios para combater o crime na organização internacional, essa forma internacional dificulta muito, prejudicando a criança que tem a necessidade de ser adotada, a criança que precisa de uma família. Próximo. Aí temos os requisitos necessários para a adoção internacional. Primeiramente, todos os meios de adoção comum no Brasil têm que ter esgotado para chegar a recorrer à adoção internacional. Os adotantes, que são os pretendentes a adotar aquela criança ou aquele adolescente, têm que residir fora do Brasil, sendo ele brasileiro ou não. A idade do adotante tem que ser 18 anos, diferença de 16 anos entre adotante e adotado. A partir dos 12 anos, o adotado ele pode anuir se ele quer ser adotado pelaquela família internacional ou não. E também tem a inscrição em organizações habilitadas. Tanto no Brasil, o adotante tem que se inscrever numa organização habilitada de adoção internacional, tanto no Brasil como no país que ele está também. E o último requisito, mas que envolve algumas controvérsias, é que o país do adotante tem que ter aderido à Convenção de Haia.
mas algumas posições falam que no próprio Brasil mesmo temos alguns requisitos que não é necessário outro país ter adotado. Próximo. Bem, a relação com o tráfico de crianças e adolescentes. Como está escrito, o tráfico de crianças e adolescentes é o terceiro crime mais lucrativo no mundo. Perde apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. E o tráfico de crianças e adolescentes podemos destacar em 3 categorias, em 3 espécies. Que é o tráfico de órgãos, onde crianças são vendidas, chegando lá no exterior, eles retiram seus órgãos e comercializam para pessoas que precisam fazer implantes. Também temos a exploração sexual de crianças e adolescentes e a exploração de trabalho infantil, que antes da Convenção de Haia, na verdade, até mesmo antes da nossa Convenção, da nossa Constituição de 1988, era algo muito recorrente no Brasil. Até que por isso que criou todo esse rigor, por causa que as crianças eram adotadas por casais internacionais, chegavam lá no exterior, elas eram levadas para trabalhar como empregados domésticos, como auxiliares gerais, todo tipo de serviço escravo. Aí temos aqui a CEJAI, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. É um dos órgãos do Brasil para proteger tanto do tráfico de órgãos, exploração sexual, trabalho infantil. Ela foi criada primeiramente no Paraná. Com o bom êxito dessa organização, outros estados foram aderindo. Próximo. Os aspectos negativos defendidos por alguns doutrinadores são o tráfico internacional de crianças e adolescentes, o choque cultural. Silvio Salvo Venosa mesmo, ele apresenta muitos aspectos negativos, falando que é algo muito arriscado para a criança, falando que quase certo não dá certo. Meio redundante. Próximo. Aspectos positivos. Um dos aspectos positivos que eu trouxe é um dado do Conselho Nacional de Justiça, que de 2008 a 2015, 657 crianças do nosso cadastro nacional de adotantes internacionais foram adotadas. Então, um dos aspectos que mais facilita é a inexigibilidade de critérios. O que é essa inexigibilidade de critérios? Os adotantes estrangeiros, quando vão adotar, diferentemente dos brasileiros, eles não procuram idade, não procuram raça, cor ou sexo. Os brasileiros, eles sempre, a preferência é maior, é sempre de 1 a 3 anos, na maioria das vezes meninas, e também não tendo irmãos, né, que a maioria das adoções no Brasil, às vezes, são impedidas de prosseguir em frente quando a criança tem um irmão e não quer desapegar daquele irmão, causando muitos transtornos. Então, na adoção internacional, a maioria dos adotantes, eles não vão em busca de critérios. Eles, qualquer que seja a criança, para eles, também um dos fatores mais positivos é a redução da superlotação em instituições de abrigo, os chamados orfanatos. Então, porque hoje nós temos orfanatos superlotados, mesmo com a adoção internacional, às vezes, por sua forma tão rigorosa, impede de diminuir essa superlotação. Próximo. Eu apresento minha conclusão. Como podemos ver, foi uma evolução a passos de tartaruga, mas hoje temos uma evolução. O Brasil, por mais que ele seja atrasado em algumas coisas, nesse quesito de adoção internacional, ele tem uma legislação bem rigorosa. Então, as pessoas, igual alguns doutrinadores posicionam, que é uma forma fácil de cometer crimes, nossas crianças estão em risco, mas o Brasil ele é bem rigoroso em relação a isso. E, assim, diante de tantos aspectos positivos e negativos, o que deve se sobressair são os aspectos positivos, porque, querendo ou não, é uma forma de crianças que até então nunca teriam um lar, nunca teriam a possibilidade de terem uma família, conquistarem um lar, conquistarem um futuro e etc. Próximo. Bem, eu vou fazer os agradecimentos, mas primeiramente eu tenho 2 frases para deixar para vocês.
A primeira é um verso da Bíblia, do livro de Salmos, que diz: confirmado pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita, pois, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. E a segunda é uma frase do Lúcio Barreto Júnior, um escritor, que diz: se Deus fala uma vírgula ao seu respeito, cai o mundo, mas essa vírgula se cumpre. Por que eu trouxe essas duas frases, uma bíblica e uma no contexto bíblico? Porque o maior motivo de eu estar aqui, eu não atribuo a mim nem a minha capacidade, eu atribuo a Deus, porque eu, por tudo que eu já passei, eu não imaginava estar aqui concluindo o curso. Chegou momentos, há uns 2 anos atrás, a minha crença era que eu pararia no meio do curso e não realizaria meu sonho. Mas, graças a Deus, foi Deus mesmo que me fortaleceu, que por mim, por força minha mesmo, eu não conseguiria. Agradecimento também à minha orientadora, a professora Fabiola, que me deu total apoio. Agradecimento aos meus companheiros de vida aqui, que são praticamente irmãos, da Cris, a Maíra, o Elma aqui, Taline, a Alana, a Ju, o Fernando. Eu sou muito grato de ter vocês em minha vida. E eu deixei por último mesmo os meus pais. Está ali meu pai e minha mãe, são duas pessoas de histórias completamente, emocionantes. Eu devo tudo a eles também. Meu pai e minha mãe, eles fizeram até o último esforço para que eu estivesse aqui hoje, apresentando meu trabalho e formando. Tudo que eu sou hoje eu devo a eles. Me ofereceram uma excelente educação, nunca me deixaram fazer nada e deram tudo que puderam para eu estar aqui hoje. Meu pai é uma pessoa que não teve estudos, estudou 1 mês praticamente, mas eu pego ele como... Eu sou muito fã do meu pai. Ele é uma pessoa que nunca sentou num banco de escola, mas ele para mim é meu pastor, meu psicólogo, meu médico. E tudo que eu preciso, eu corro nele. Contador? Também. E como que eu posso falar? É uma pessoa que eu me espelho muito, pois meu pai é um cara um cara vitorioso. E se eu puder, eu sempre peço a Deus, se um dia eu ser 10% do que ele é, eu já vou estar feliz. Tem minha mãe também, mulher guerreira, é pequenininha daquele jeito, mas é incrível. Isso aí é assuda mesmo. E eu creio que agradecer também o professor João Roberto, que eu fiquei muito feliz de ver que ele seria meu orientador. Professor João, desde que eu cheguei aqui na instituição, tive o prazer de ter aula com ele. É um professor, sempre que ele pode ajudar o aluno, ele não nega esforços. Não, é uma pessoa que eu tenho orgulho de ter sido aluno dele também, por ser ele um jovem novo, mas já chegou onde chegou. E é isso aí. Mais uma vez agradecer a minha orientadora, porque se não fosse ela também, a professora Fabiola me salvou e salvou muito mesmo, gente. Já vou dando uma dica para vocês de orientadora. Por isso é só.